A importância de dominar as vontades humanas, ou desejos carnais, é um tema central na Bíblia, que enfatiza o autocontrole como uma forma de alinhar-se à vontade de Deus, evitando sofrimentos desnecessários causados pelo pecado e promovendo uma vida de paz e propósito eterno. De acordo com o contexto bíblico, as vontades do homem referem-se aos impulsos egoístas, paixões descontroladas e desejos que contrariam os princípios divinos, como descrito em Gálatas 5 verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Dominar esses impulsos permite que o crente viva pela orientação do Espírito Santo, resultando em menos sofrimento autoimposto e maior obediência a Deus. O autocontrole como fruto do Espírito e chave para a vontade de Deus. A Bíblia ensina que o autocontrole é essencial para não ser dominado pelos desejos humanos, que frequentemente levam a ações pecaminosas e consequências dolorosas. Em Gálatas 5 verso 22 e 23. Paulo lista os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui, o domínio próprio, ou autocontrole, é apresentado como uma virtude divina que capacita o indivíduo a resistir às tentações, alinhando-se à vontade de Deus em vez de seguir impulsos passageiros. Outro verso-chave é Provérbios 25 verso 28. Como a cidade com muros derrubados. Assim é quem não sabe dominar-se sem autocontrole, a pessoa fica vulnerável a ataques espirituais e emocionais, levando a sofrimentos como arrependimento, conflitos relacionais ou perdas materiais. Em contraste, Romanos 12 verso 1 e 2 exorta, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação mental permite discernir e seguir a vontade de Deus, reduzindo o sofrimento causado por escolhas erradas baseadas em desejos egoístas. Sofrer menos ao evitar as consequências do pecado. Dominar as vontades humanas ajuda a evitar sofrimentos desnecessários, que muitas vezes surgem da desobediência. A Bíblia alerta que o pecado traz dor, mas a obediência traz bênçãos e proteção. Por exemplo, em 1 Coríntios 10 verso 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Isso mostra que Deus oferece saídas para as tentações, permitindo que, pelo autocontrole, evitemos cair em armadilhas que levam a sofrimento, como vícios, relacionamentos tóxicos ou decisões impulsivas. Além disso, obedecer à vontade de Deus minimiza o sofrimento autoinduzido, como destacado em contextos onde a desobediência causa maldições, enquanto a obediência traz bênçãos. Deuteronômio 28. Em 1 Pedro 4 verso 1 e 2, Pedro explica, portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais segundo os maus desejos humanos, mas segundo a vontade de Deus. Ao romper com desejos pecaminosos, o crente evita o sofrimento decorrente do pecado e experimenta uma paz que transcende as circunstâncias, como em Filipenses 4 verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Fazer a vontade de Deus, um caminho de submissão e bênção. Jesus é o exemplo perfeito de submissão. Como em Mateus 26 verso 39, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Dominar a própria vontade para priorizar a de Deus leva a uma vida frutífera, mesmo que envolva sofrimentos temporários para um propósito maior. Provérbios 3 versos 5 e 6 reforça: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa confiança alinha ações com a vontade divina, reduzindo ansiedades e sofrimentos desnecessários, pois Deus dirige os passos. Em resumo, a Bíblia ensina que dominar as vontades humanas pelo poder do Espírito Santo não só alinha o crente com a vontade de Deus, mas também previne muitos sofrimentos causados pelo pecado, promovendo uma vida de paz, força e glória eterna, como em 2 Timóteo 1 verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Praticar isso diariamente através da oração,
Leitura da palavra e comunidade transforma a vida para o bem.